Saudando do Cordeiro com o Senhor Jesus, amém, amados? Amém. Aleluia. Humildade é tudo. Humildade é tudo. Que o Senhor continue abençoando nosso irmão Genius em nome de Jesus Cristo. Amados, abra o Santo Livro, por gentileza. Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6. Romanos 6, versículo 11. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 11. Todos, amém? Amém. Diz assim então a palavra do Senhor. Assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado, em nome de Jesus Cristo. Eu vou ler novamente e quero que você se atente bem para o texto falado. Assim também vós, considerai-vos como mortos. Para o que, Paulo? Para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa mensagem aqui, amada, ela veio no meu espírito no meio dessa semana. E essa semana e a outra eu também tive 2 semanas bem corridas, dando algumas assistências. E eu disse uma frase para uma das pessoas que eu fiz essa assistência, que eu fui visitar. Eu disse assim: se você estivesse morto para o pecado, isso não teria acontecido. Se você estivesse morto para o pecado, isso não teria acontecido. E fazendo meu devocional no meio dessa semana, ainda que corrida, para a glória eterna, eu consegui fazer a minha leitura completa da Bíblia. Terminei mês passado, mas eu continuo fazendo sempre meus devocionais, né? Sempre vou fazer o meu devocional na hora do almoço. Quando eu não consigo na madrugada, eu faço na hora do almoço. E depois, lendo a carta de Paulo aos Romanos, eu me deparei com esse texto aqui. Esse texto aqui, onde o apóstolo, escrevendo para essa igreja, ele disse: considere-se morto. Considere-se morto. Para o quê, Paulo? Para o pecado, mas vivo para com Deus. Isso é tão sério, amado, porque o apóstolo João, quando estava na ilha de Pátimo, e ele teve um arrebatamento de espírito, e ele escreveu 7 cartas para 7 igrejas, e uma das igrejas, chamada Sardes, ele disse: você tem fama de que vive, mas você está morto. Você está morto. E aí, amado, eu quero te perguntar se você está com a sua certidão de óbito no seu bolso. Você está? Você consegue pegar, puxar a sua certidão de óbito e olhar para ela e ver o seu nome aí? Consegue? Não estou falando de morte física, não, mano. Estou falando de morte espiritual. Se realmente você se enxerga morto, documentado legalmente morto para o pecado, porque a certidão de óbito é isso. É um documento legal feito pelo cartório para oficializar a legitimidade da morte daquela pessoa. E ali vem dados essenciais daquela pessoa. Vem o nome completo, o gênero sexual, se é homem ou se é mulher, se era casado, solteiro, idade. Vem as informações essenciais da pessoa: o estado civil, a idade, se tinha filho, se não, se deixou bem, se não, a causa da morte,
se foi natural ou violenta, se foi por enfermidade, fica ali, na certidão de óbito, fica exatamente ali. E todo aquele, amado, que em Cristo assim nasceu, porque a Bíblia fala de nascimento e de morte. Eclesiastes 3, por exemplo, diz que é tempo de nascer, mas também é tempo de morrer. Então a Bíblia é muito clara quando fala de vida, de morte, nascimento, mas também fala do fim. Eclesiastes fala mais, diz que é melhor ir na casa onde tem luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, ali o homem enxerga o seu fim e ele entra no processo de reflexão. Mas na festa não, na festa é só entusiasmo, né? Não há muita reflexão, há muita sensação na festa. Eu quero sentir, eu quero experimentar, eu quero viver na festa. Agora, quando a gente vai num ambiente de luto, pode reparar, todo mundo ali está refletindo, se enxergando naquele que não jaz entre nós mais. Somente a matéria, somente o corpo. A pessoa, a essência da pessoa não está mais entre nós. E todo mundo que vai, olha e fala, e se foi? Ou quando chegar a minha vez? Só que a questão que eu quero tratar essa noite é, se você está morto no pecado, porque a Bíblia fala isso, Efésios 2, versículo 1 diz, estando vós mortos em ofensas e pecado. De repente pode ter alguém assim, nessa condição aqui. Morto, mas aonde? No pecado. Nicodemos, Nicodemos. Certamente ele compreendia e compreende a Bíblia muito mais do que eu e você, memorizou muitos textos mais do que eu e você, talvez tinha um padrão de moralidade melhor do que o meu e o seu, e Jesus teve um encontro com ele, ou melhor, ele teve com Jesus, né? E Jesus diz para esse camarada, é necessário te nascer de novo, meu amigo. É necessário te nascer de novo. Ele não compreendeu, amado. Ele não entendeu a fala do mestre. E a igreja de Roma também não entendeu a fala de Paulo. A igreja de Roma estava distorcendo o ensino do veterano apóstolo. Porque quando o apóstolo disse, declarou em Romanos capítulo 5, versículo 20, a parte D, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, a igreja de Roma entendeu, opa, então eu estou salvo em Jesus, eu fui liberto por Jesus, fui redimido pelo sangue do Cordeiro, tenho acesso à morada celestial, onde esse pecado abundou em mim, outrora, então superabundou a graça, logo cometerei mais pecado para que essa graça abunde cada vez mais em mim. Mas não era isso que o apóstolo estava ensinando. Eles confundiram a liberdade com licenciosidade. E muita gente confunde isso. Liberdade com licenciosidade. Liberdade com libertinagem. A questão é, você está morto? Ou você está vivo? Sua certidão de óbito está aí? Quando que você morreu? E quando que você nasceu de novo? Paulo, quando ele ouve isso, é por isso que ele escreve, porque ele só escreveu isso porque ele ouviu a informação. Alguém falou para ele, Paulo, a igreja de Roma está confundindo, Paulo. Eles estão confundindo a graça. Eles estão confundindo, Paulo. Quando você disse que a graça superabundou, porque o pecado outrora tinha abundado na nossa existência, por causa do pecado original, eles estão entendendo que quanto mais pecar, mais graça haverá. Por quê? Como assim? Não pode ser dessa maneira. Eu não posso viver dessa maneira. Olha o que ele escreve aqui no versículo 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum.
mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Como alguém que se diz cristão ainda viverá no pecado se diz estar em Cristo? Como? Paulo diz: nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não há condições, é impossível, não há possibilidade. Um cristão, um salvo, um redimido, um lavado, um remido no sangue do Cordeiro, voltar ao lamaçal do pecado, ter prazer novamente no pecado, se embriagar novamente com o pecado. O apóstolo Paulo está refutando esse tipo de pensamento, e ele vale tanto para quem se diz cristão, quanto aquele que ainda não é, porque esse está morto. Mas a boa notícia é, Jesus Cristo disse: chegará um tempo em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aquele que ouvir a voz do Filho de Deus, ele viverá. E nessa noite, o Cordeiro de Deus quer ressuscitar os mortos espirituais para a glória do seu nome. Glória. Ele quer te tirar desse caixão, dessa sepultura. Ele quer gritar como disse para Lázaro: Lázaro, vem para fora. Como quem diz: saia desse lugar de morte, abandone o pecado e ouça a minha voz, porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Aleluia. Me segue. Então quem é de Deus ouvirá a voz de Deus, seguirá a Deus, servirá ao Senhor. Aleluia. Paulo diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passam. Coisas velhas aqui, amado, é pecado. É pecado. Não são hábitos que não são pecaminosos. As coisas velhas aqui é pecado. Eis que as coisas velhas se passaram, e eis que tudo, absolutamente tudo, se fez novo. Então, quando Galileu gritou na cruz: Tetelestai, está consumado, ele está falando: vocês estão livres do pecado agora. Ele disse para aquela mulher que foi pega em pleno ato de adultério. O original grego ali, quando diz que ela foi pega em pleno ato, é mais ou menos assim, mano. Ela é mulher, então vou usar o exemplo da Bíblia. Uma mulher, vamos conjecturar que essa mulher fosse casada, porque eles falaram: mais tarde deve ser apedrejada. Então dá-se a entender que um ou os dois eram casados naquela circunstância. A lei de Moisés manda que os tais devem ser apedrejados. Aquela mulher estava tendo relações sexuais com um homem, às escuras, às espreitas, às escondidas, marcou pelo Zap, pelo Instagram, por algum aplicativo secreto. E ela está tendo aquela relação ali conectada, ela está conectada àquilo, ela está exalando iniquidade, e alguém manda informação, e os homens falam: eles estão ali, pode entrar, eles estão exatamente ali. E aqueles homens arrombam a porta, mano, e pega aquela mulher em flagrante ato, despida, nua, aquele homem despido, nu. Eles arrastam aquela mulher severamente. E eles falam: deve morrer. Por que eles falam isso? Porque o salário do pecado é a morte, amado. Outrora, em algum momento, quem vive no pecado receberá o salário do pecado. E qual é? A morte. A morte, a morte física, espiritual, eterna. Então alguém tem que entender essa veracidade. Isso é muito sério. E aqueles outros estão babando, amado, vociferando ódio, porque os demônios querem isso. Os demônios querem ver a morte de todo mundo, porque eles jazem condenados.
E eles querem que outras pessoas sejam também condenados. E Jesus, uma palavra poderosa, dá uma oportunidade de graça para aquela mulher. Para quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos os homens foram deixando suas pedras, desde o mais velho até o mais novo. E aquela mulher já esperando a primeira pedrada, acuada, amuada no canto, aguardando, esperando o primeiro impacto da pedra, a dor. E ela começa a ouvir o barulho daquelas pedras caindo no chão. Ela, meu Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Oh, misericórdia, misericórdia, as pedras caindo no chão. E ela ouve a voz do meu lindo Jesus, do meu poderoso Jesus, do meu Senhor, do meu Redentor. Mulher, cadê os teus acusadores? Glória, aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Onde que eles estão? Eles não te condenaram? Não. Então nem eu te condeno. Aleluia, Jesus. Aí ele declara para ela essa palavra: vai e não peques mais. Não peques mais. Não peques mais. E aquela mulher vai embora. Alguns teólogos atribuem essa fala de Jesus quando ele diz: vai e não peques mais, é que ela jamais cairia naquele pecado de adultério. Jamais. Jamais. Ela poderia ter um deslize ou outro, numa fala, uma fofoca, qualquer outra coisa. Ela voltaria para o caminho, para o trilho, mas aquele pecado no qual ela deveria morrer, jamais, jamais ela retornou. Porque ela foi liberta poderosamente pelo Galileu. E por que eu estou dizendo isso? Que ela poderia, invariavelmente, cair num pecado ou em outro. Porque quem é salvo por Jesus, amado, a Bíblia diz, não vive pecando. Não tem por estilo de vida o pecado. Não ama o pecado. Quem é do Senhor, amado, não tem o pecado como estilo de vida. E é isso que Paulo está querendo chamar a atenção da igreja de Roma. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção da igreja nessa noite. E eu quero te perguntar: você tem ciência da morte do velho homem? Você tem entendimento da morte do seu velho homem? Porque, amados irmãos, não é o que se sente, é o que se sabe. Não é o que se sente, é o que se sabe. Paulo disse aqui no versículo 6: sabendo isto. Não é sentindo, irmão. Então quando você vem ao culto, quando você vai numa igreja, não é para você se arrepiar, não é para você ficar derramando em lágrimas, chorando. Isso pode acontecer? Pode. Mas se isso não te trazer entendimento espiritual, nada adiantou. Foi só emoção, não foi unção, não foi o Espírito Santo, não foi a graça de Deus. Então é entendimento. Paulo diz: sabendo isto. Por quê? Que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Crucificado. Para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Está dando uma linguagem aqui de servo e de senhor. O pecado é um senhor. Então quem vive no pecado é subordinado ao pecado, é escravo do pecado. Não é, mas não, é sempre assim, ó. Tem gente que diz assim, por exemplo, eu ouvi de muito colega meu: não, só tomo minha cervejinha tranquilo, pá, entendeu? Finalzinho de semana, de vez em quando tomo uma no meio de semana e tal, mas eu paro a hora que eu quiser. Eu sempre falo: para então, pô. Para que eu quero ver. Não, só fumo minha maconhazinha de maneira recreativa e tal, fumo meu beckzinho tranquilo e tal. Assim, eu não guardo nem vou na boca de fumo, eu tenho um atalho, alguma coisa assim e tal. Mas eu não sou dependente não. Ah, não? Então para que eu quero ver, mano. Diz não que eu quero ver. Diz não pro sexo ilícito que eu quero ver, pra pornografia que eu quero ver. Diz não. E por que não consegue dizer? Porque é escravo. Escravo não tem escolha, não tem direito. Se o Senhor manda trabalhar 24 horas, vai
vai ter que trabalhar, porque é escravo, não tem direito, não tem carteira assinada lá, é escravo. E Paulo está falando, sabendo que o nosso velho homem foi com ele crucificado, a nossa natureza carnal, adâmica caída, foi crucificada. Se ela foi crucificada, ela não tem mais vontades, ela não tem condições mais de sair da cruz. O velho homem foi crucificado, com ele as suas paixões. Por isso que eu falei para essa pessoa, se você estivesse morto, isso não teria acontecido. Seu velho homem, você tirou ele da cruz. Você tirou ele da cruz. Paulo disse, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado, está livre. Aquele que está morto do pecado está livre do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então, amado, quem nasceu de novo vive com Cristo. Irmão, você não está sozinho, você tem a Deus, o Espírito Santo de Deus. Foi Paulo que disse, não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. E ele não vive somente em Paulo, ele também vive em você. Oh, glória! Aleluia! Então tenha ciência disso. Tenha ciência que o seu velho homem, ele morreu, ele foi crucificado com Cristo, e nós também morremos com Cristo, e a morte de Cristo foi a nossa morte, mas também a ressurreição de Cristo também é a nossa ressurreição. Aleluia. É a nossa. Por isso, devemos andar em novidade de vida, versículo 4, ele disse isso, andemos em novidade de vida. Por quê? Porque você foi sepultado com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. No versículo 10 ele diz assim, ó, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para quem? Para Deus. Aleluia. Para Deus. Olha. Então quem tem ciência da sua morte, sabe para quem ele vive, amado. Eu vou repetir essa frase. Quem tem ciência da sua morte, sabe para quem ele vive. E quem morreu em Cristo, vive também em Cristo. Aleluia. Foi por isso que Paulo falou, sabendo isto, não é o que se sente, é o que se sabe, é o que se entende, é a cognição espiritual, é ter a mente de Cristo, como diz a palavra. Por isso que Gálatas 5:24 diz, os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Tenha a sua certidão de óbito no teu bolso. É necessário isso. Você já reparou que antigamente, quem é mais antigo, a geração do meu filho, por exemplo, meu filho tem até identidade de papel. Nem sei se você usa na sua carteira, filho, sua identidade, usa, né? Mas hoje está tudo no celular. Já reparou? Tudo está digital, tudo está na nuvem. A gente está na nuvem. Aonde que está a nuvem? Não sei. Não sei onde está a nuvem. Eu não consigo pegar a nuvem. Fumaça a nuvem. Mas antigamente, amado, era necessário andar com o documento aonde? No bolso, para identificar quem você é. O policial para, opa, documento, amigo. Aí você puxava, cheio de orgulho, né? O RG, alguns puxavam até a carteira de trabalho. Opa, tá aqui, seu policial, tá aqui, opa, aqui. Você mora, dá o endereço direitinho. O cristão, amado, ele tem que andar com a certidão de óbito no bolso. Para quê, pastor? Para quando a tentação apresentar-se a você, porque ela vai apresentar. Até a glorificação, ela vai continuar fazendo o papel dela. Quando a tentação se apresentar, você tem que apresentar a sua certidão de óbito a ela. Aleluia. E dizer, eu estou morto para o pecado. Eu estou morto para o pecado. Eu morri em Cristo. E eu também ressuscitei nele. Sai daqui, tentação.
mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. É isso, amado. É se considerar morto. Para quê? Para o pecado. É tirar a certidão de óbito do povo, se apresentar o pecado e falar: sai daqui, seu imundo! Sai daqui, seu cascorento! Sai daqui! Não obedecer mais às ordens do pecado. Porque agora você tem um outro Senhor. E é o Senhor Jesus. É Cristo. É Cristo. Porque aquele que está morto, está justificado do pecado, está livre, ou seja, o reinado do pecado acabou em nosso corpo mortal. Esse rei perverso, maligno, chamado pecado, ele foi destruído na cruz. Nós fomos libertos pelo nosso Senhor e o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso, amado, você deve glorificar, exaltar, bendizer o nome do Senhor e falar: eu sou livre, eu sou liberto pelo sangue de Jesus, o meu Senhor. Glória. Aleluia. Eu fui resgatado. Eu era escravo, sujo, imundo, mas o meu Deus me resgatou, me ressuscitou. Eu estava morto no pecado. No pecado. Eu era servo do pecado. Olha como é que esse texto aqui ilustra bem esse resgate. O Senhor nos tirando das mãos do pecado, do império das trevas. Colossenses 1:13 em diante diz: Ele nos tirou. Esse tirou aqui, amado, é na força do Espírito, não é na força da carne. O texto diz: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Pelo Espírito do Senhor, Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Versículo 21. E a vós também, que no outro tempo eras estranhos e inimigos no entendimento. Lembra? Não é o que se sente, é o que se sabe. No entendimento, pelas vossas obras má, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para que perante ele vos apresentar como? Santo e irrepreensível e inculpável. Ou seja, não há condenação sobre a sua vida. Satanás quer te acusar, e eu vim aqui para declarar sobre a sua vida: você não é culpado mais. Cristo levou essas culpas. Aleluia. Ele levou os nossos pecados, diz a palavra. Obrigado, Senhor. Então não há mais condenação sobre a sua vida. Não há. Não há. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. É necessário firmeza, convicção, fundamentos, estrutura sólida do cristianismo. Firmes na fé. E não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ministro. Com isso, quando tentação, os demônios que vêm em forma de pessoa, filme, objetos, líquidos, porque qualquer coisa que prejudique o meu corpo me leva ao pecado. Por exemplo, todo mundo sabe que fumar dá câncer, dá enfisema pulmonar, causa uma série de desgraças no corpo humano. Bebidas alcoólicas causam uma série de desgraças, e agora estão matando. Agora eles não querem mais, amados irmãos, fazer com que as pessoas fiquem viciadas, não. Eles estão matando, estão botando metanol, uma coisa horrenda. Estão matando as pessoas. Que é isso que Satanás quer matar. E ele está matando. Uísque, cachaça, cerveja. Aí dá briga, confusão, divórcio, contenda, doideira, traição. Olha para a mulher do amigo, é um inferno. Briga na rua, puxa a pistola, puxa o revólver, bate com o carro, atropela pessoas. Mas se tivesse morto para o pecado, isso não aconteceria. É verdade. Isso não aconteceria. É verdade, Jesus.
Isso não aconteceria. Então, quando a tentação ela vier até você, vier até mim, eu estou com essa frase no meu coração: eu já estou morto para o pecado. Tentação, você vai morrer batendo na porta do meu coração. Eu não vou abrir. O meu coração tem um dono, e o dono do meu coração é Jesus, é o Senhor, é o meu Salvador, é o meu Redentor, é o guarda de Israel. Eu estou morto. Morto. É só dizer: eu estou morto, tentação. Quando começou esse negócio de morte do pessoal que estava tomando a bebida aí com etanol, né? Aí eu falei assim para os camaradas lá, começando o trabalho. Eu falei: rapaz, o ser humano ele está tão cego que o morto no pecado, uma coisa é morto no, outra coisa é morto para. Entende? Então, o que acontece com as pessoas que estão mortas no pecado é que não vê, não ouve, não sente. Então, irmão, eu falei isso para ele assim, eu falei: irmão, na época que eu ia para via show, Ita Show, Tamoio de São Gonçalo, eu esses bailes malucos aí do Rio de Janeiro e tal. Irmão, para você comprar um uísque, a garrafa de uísque, não é brinquedo não, mano. O uísque nunca foi barato não, e não é. Uísque bom, verdadeiro, original, nunca foi acessível para pobre. Nunca foi. Primeiro que a gente aqui no Rio de Janeiro, o uísque nem é bebida de pobre. O negócio queima, igual desgraça. É por isso que ele bota gelo, para dar uma refrigerada. O uísque é bebida quente, a é da Rússia, Alemanha. Na Alemanha a cerveja não é gelada não, é quente. Aí eu ia lá, eu vi os camaradas lá, você já viu, você é de classe social diferente, olha lá. A mesa dele, primeiro que já estava na área VIP, lembra? Área VIP, já estava na área diferenciada. Aí a mesa dos caras, uísque e tal, e a gente, só balde com latinha de cerveja. Não era barato não, uísque não, mas R$250, R$300. Há 16 anos atrás, que é o tempo da minha fé, há 16, 17, quase 20 anos atrás, não era barato não, mano. R$250 para pagar uma garrafa, 400, 450, né? Aí hoje, tu vê, mano, os caras em roda de samba, de pagode, de baile maluco aí, todo mundo tem um uísque na mesa. Eu falo: gente, eles são doidos, eles acham que aquele é uísque. Isso ali é enxofre, mano. Isso ali é enxofre, estão bebendo enxofre. É bebida do diabo, é enxofre. E estão lá bebendo, tirando onda, né? O uísque, eu falo: gente, estão morrendo. Aí te pergunto: verão, tu acha que eles vão parar? Morreu essa galera aí em 2025. Tu acha que eles vão parar? Não para não. Não para, sabe por quê? Está morto no pecado. E o Espírito de Deus nessa noite, ele quer chamar pessoas que estão mortas no pecado para ressuscitarem em Cristo e ficarem mortos para o pecado. E quando o pecado bater a porta, falar: não, eu não quero, agora eu tenho um dono, aleluia, meu coração está cheio, eu não estou mais vazio, eu estou cheio do Espírito Santo de Deus, oh glória. Por isso que a Bíblia diz: não vos embriagueis mais com vinho, qual é a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Por isso busque a presença, busque em oração, medite na palavra, tenha uma vida consagrada a Deus, amado. E você vai resistir o pecado. Você vai ter condições de resistir. É só você falar: o pecado, eu estou morto. Irmão, ser tentado não é pecado não. Pecado é sujeitar a tentação. Entende? Ser tentado não é, nunca foi pecado. Agora, se render à tentação, aí sim é pecado. E eu já entro na minha conclusão, rápido e rasteiro. Versículo 13. O grupo de louvor já pode se ajustar, por favor. Por gentileza. Do tangedor. Tem bateria hoje, teve? Ou foi o que? Carrão? Bateria, cara?
Então me acompanhe, por gentileza. Olha o que o apóstolo Paulo diz, no versículo 13, presta atenção. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Eu vou repetir. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado. Membro aqui é o corpo. É o corpo, é sua mão, seu olho, seu ouvido, a sua epiderme, tudo. Sua língua, seu paladar. Não apresente os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas ao invés disso, o que eu faço? Apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Então vamos pegar aqui a primeira parte. Não apresentar o corpo, o membro, ao pecado por instrumento de iniquidade. Corpo, matéria, essa estrutura minha e sua: olho, boca, nariz, ouvido, os nossos sentidos, pés, mãos. Não apresentar ao pecado. O pecado vai vir, ele vai vir, é certo. A Bíblia diz que não tem tentação nenhuma senão humana. Então a tentação virá, e quando ela vir, você vai falar: não, estou morto para o pecado. Mas outra coisa também é eu apresentar o meu corpo, os meus membros, ao pecado como instrumento de iniquidade. Entende? Uma coisa, amado, é o santo ser tentado, a tentação vir até ele. Outra coisa é a pessoa ir até a tentação. Então a grande questão é, amado, como que você tem guardado o seu corpo, o seu membro. Jesus Cristo disse: seja o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é o quê? Procedência maligna. Então cuidado com a tua língua. Cuidado com a tua boca, o que você fala, o que você bebe, o que você ingere. Cuidado. Cuidado. Cuide bem desse membro aqui, o que Tiago diz, que ele é inflamado pelo inferno. Está escrito. Tiago capítulo 3. Por mais que seja um pequeno membro, tem um poder de inflamar um bosque. Porque ela é inflamada, é um mundo de iniquidade, e ela é inflamada pelo inferno. É a língua. Se vangloria de coisas grandes, nobres. Então cuidado. O que você fala, o que você come, o que você bebe. Cuidado com o seu olho. Cuidado com o seu olho. Cuidado para onde você está olhando. Para quem você está olhando. Como você está olhando. Não apresenta o seu corpo a coisas imundas. Jesus Cristo disse em Mateus 5:29: portanto, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois te é melhor que não peca do que um dos seus membros e o teu corpo todo seja lançado no inferno. E se tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros não se perca do que o teu corpo todo seja lançado no inferno. Então Jesus aqui está dando um exemplo radical. Ele não está falando para você arrancar o teu olho com uma faca, nem cortar a tua mão com uma machadinha, se tua mão te levar ao pecado. O que ele está a dizer é: pecado radical, atitude radical. Se o teu olho está te levando ao pecado, se tem algo que te leve ao pecado através da vista, arranca, tira. Como assim, pastor? Pornografia, irmão, pornografia é um mal terrível, 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 causa muitos danos, muitos males psicológicos, emocionais, econômicos. Terrível. Começa onde? Na vista. O que ele está falando? Arranca, tira a internet, tira o telefone, deixa com alguém, coloca uma senha, não fique sozinho.
tranca. Tua mão te faz pecar, corta. Corta. Seja radical com ela. Corta. Tira fora. A Bíblia diz em Mateus 6, 22 e 23, a candeia do corpo são os olhos. Se de sorte os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão das trevas? Então é o olho, amado, é a mão, cuidado com ela. Vigia teu olho, vigia tua mão, vigia tua língua, o que você come, o que você bebe. Cuidado, cuidado. Eu amo esse texto. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Quanto mais, irmãos, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, se é de boa fama, se há uma virtude, se há algum louvor, seja isso o vosso pensamento, ou nisso pensai. Aí Paulo continua dizendo no versículo 9: o que também aprendeste, não é o que se sente, o que se sabe, e o que recebeste, e ouviste, e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz estará convosco. Então, amado, eu se torno um cristão quando o Evangelho de Cristo se torna prático para mim. Quando eu vou praticando aquilo que a palavra me diz que eu tenho que praticar, ou deixar de fazer. Então, não apresente o seu corpo ao pecado. Apresenta para quem, pastor? Apresenta o teu corpo ao Senhor. Apresenta o teu corpo a Deus. Isaías, quando foi confrontado com Deus, ele não falou ai dos outros, como ele falava do capítulo 1 até o capítulo 5. Quando ele enxergou o pecado dele, ele falou: ai de mim, que sou homem de lábios impuro, e habito no povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei do Senhor. Ele enxergou o pecado dele. Aí Deus fala assim para ele: eu vi o vosso Senhor. Ele fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Olha só, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Deus fala isso. Duas perguntas. Olha a resposta de Isaías: eis-me aqui. Aí depois ele diz: envia-me a mim. Ou seja, ele não falou eu vou, Senhor. Não. Primeiro ele apresentou o corpo dele a Deus. Ele falou: eis-me aqui. Trata do meu corpo, trata da minha mente, trata dos meus olhos, Senhor. Trata principalmente da minha língua, que eu sou um homem linguarudo. Eu vejo a vida de todo mundo, eu falo de todo mundo, mas eu não olho para mim. Eu sou um homem de lábios impuros, Senhor. Toca na minha língua, Senhor. Eu apresento meu corpo a Ti. Ele apresentou. Depois de apresentado, você pode ir. Apresente o seu corpo ao Senhor essa noite. Apresente um membro do seu corpo ao Senhor que você tem mais dificuldade. É a mão? É dinheiro ilícito? É trambicagem? É briga, violência, morte? Tudo se faz com a mão. É isso? É o olho? É o ouvido? Apresenta ao Senhor. Apresenta a Ele. Faz como Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistindo ao diabo, e ele fugirá de vós. Apresenta o seu corpo ao Senhor, e o diabo fugirá de você. Efésios 5:1 em diante vai falar: sede, pois, irmãos, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices,
para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Mas agora libertos do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Quem vive em santificação vai ter direito à eternidade. Por isso apresenta o teu corpo a Deus, todos os teus membros a Deus, e o pecado não mais terá domínio sobre vós, porque não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Que a graça do Senhor esteja sobre a tua vida, que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, que você seja cheio do Espírito Santo, para que quando o pecado se apresentar a você, você tenha força do Espírito para dizer: não, não, eu tenho um Salvador, eu tenho um Redentor, eu estou cheio do Espírito, eu não preciso de mais nada, eu já tenho tudo que eu preciso está no Senhor. Ele é o Deus da minha salvação, Ele é o provedor da minha alma, Ele promove tudo que eu necessito, eu não dependo de nada nem de ninguém. Fique em pé comigo se você pode, em nome de Jesus. Apresenta a tua certidão de obra. Apresenta a tua certidão de obra. Grupo de louvor. Vamos orar, vamos orar. E você vai orar em espírito a Deus, mediante aquilo que você ouviu nessa noite. Se você está morto para o pecado e vivo para Deus, a sua oração é de gratidão ao Senhor por isso. De gratidão. Porque você estava morto e você reviveu. Você estava perdido e você foi achado. Aleluia. Agora aquele que está morto e ouviu a voz do Senhor, atenda ao chamado, amado. Atenda e vai até Ele. Sem medo, sem reservas, sem vergonha, e se entrega. Porque vergonha é viver no pecado, permanecer no pecado. Porque é isso que o pecado faz. Traz vergonha, nojo. Que nós possamos apresentar a nossa certidão de obra quando necessário. Porque vai ser necessário. Um dia você vai precisar e você vai lembrar dessa palavra. E falar: foi isso que o pastor pregou naquela noite. Está aqui minha certidão de obra. Eu estou morto para o pecado. Pai, no nome de Jesus, oramos a Ti, Senhor, nesse exato momento, nessa hora, pela graça que nos foi concedida pelo Seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, a quem temos acesso ao Pai, porque o Senhor diz que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso, Deus, ouça a nossa súplica nessa noite, Senhor. E no meu caso aqui, Senhor, a minha súplica é de gratidão ao Senhor. Porque eu estava morto, o Senhor me reviveu. Eu estava perdido e o Senhor me encontrou. Eu estava no lamaçal do pecado, o Senhor me limpou, Deus. Então meu coração é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito. O Senhor fez de mim uma nova criatura, um novo homem, criado em Deus em perfeita justiça e santidade, proveniente da verdade, como diz a tua palavra em Efésios 4, 22. Muito obrigado, Senhor, por essa graça, pela família que o Senhor me concedeu, pela esposa que o Senhor me concedeu, pelos filhos que o Senhor me concedeu, pelos irmãos que o Senhor me concedeu. Muito obrigado pela vida de cada um deles, Senhor, porque eu aprendo com cada um deles, eu sou edificado no Senhor com cada um deles. O meu coração é grato ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Deus, porque sem o Senhor nada eu posso fazer, Deus. Nada, absolutamente nada. E como eu sou grato ao Senhor, Pai, pelo meu irmão ter entendido quando eu disse para ele, se ele estivesse morto para o pecado, isso não teria acontecido. E ele ouviu, Senhor. E ele ouviu, e não ouviu a mim, ele ouviu ao Senhor e a sua palavra. E por esse motivo ele teve vitória, ele teve êxito. É um processo que ele viverá, está vivendo. Mas é necessário passar pelo processo para chegar no resultado esperado.
Pai, no nome de Jesus, eu suplico o Teu Espírito Santo, que tem o poder de convencer o homem do pecado, justiça e juízo. Senhor, por favor, penetre nos corações através dessa palavra, Deus. Que o Senhor possa, Senhor, perscrutar o mais profundo do íntimo de cada ser, daquele que está morto, para que ele possa ressuscitar, que ele venha ressuscitar em novidade de vida. Senhor, que ele possa deixar as coisas velhas para trás, e eis que tudo, Senhor, possa fazer novo. Transforma a vida, transforma a realidade, repreenda toda ação maligna, tudo aquilo que Satanás tem plantado, arquitetado, Senhor, contra essa vida, venha ser desfeito nessa noite, pelo poder que é no nome de Jesus. Realiza a tua obra maravilhosa, Senhor, que é a obra redentora, salvífica de Cristo Jesus, o nosso Senhor, meu Pai. Que os mortos possam ouvir a tua voz, e aqueles que ouvirem, eles viverão, Senhor. Por favor, Senhor, por favor, por favor, Senhor, que esses mortos venham reviver, ressuscitar e andarem em santidade para a glória do Seu nome, e seguir a paz com todos, sem a qual ninguém verá o Senhor. Por isso, Deus Santo, nos ajuda a viver uma vida justa, santa, piedosa, irrepreensível para a glória do Teu nome, tomando cuidado com aquilo que ouvimos, que falamos, que vemos, que tocamos, por onde andamos. Santifica todo o nosso ser, Senhor. Ó Deus, nós entregamos o nosso corpo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Inunda esse salão com a Tua presença, opera poderosamente, além daquilo que pedimos e pensamos, operando com salvação, libertação, quebra de cadeia, batismo no Espírito Santo. Deus, curando os enfermos, Deus, libertando os cativos. Tu tem poder para operar, Tu és o mesmo e não mudou, Senhor. O Senhor é aquele que pode abrir porta onde não há porta, e fecha e ninguém abre. Senhor, tenha liberdade em nome de Jesus. Tenha liberdade, Senhor. Abençoe as famílias dessa casa. Abençoe, Senhor, os filhos dessa casa. Deus, dê uma provisão necessária para aquele que necessita. Que o Senhor possa se manifestar aos Teus, Senhor, nessa noite, nessa semana, da maneira que o Senhor bem entender e quiser, porque o Senhor é soberano, Deus. Tu és conhecido como soberano, Deus, como todo-poderoso de Jacó. Aquele que ainda antes que houvesse dia já era, e não há ninguém que possa fazer escapar das suas mãos, oh glória, porque operando o Senhor, quem impedirá? Por isso, Senhor, opera, Senhor, opera, visita os enfermos, os acamados, Senhor, os impossibilitados, em nome de Jesus. Toca nos músculos, nos nervos, nos órgãos, no sangue, nas artérias, no coração, oh glória, no cérebro. Deus, em nome de Jesus, vai trazendo toda a recomposição necessária nas moléculas, em nome de Jesus. Faça a Tua obra maravilhosa, glorifica o Teu nome. Nós clamamos ao Deus vivo, poderoso, que opera maravilha, oh glória, em nome de Jesus, Senhor, clamamos a Ti. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por essa noite, pelo dia de ontem maravilhoso que tivemos. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por aquele dia de comunhão, de alegria, confraternização entre os irmãos. Muito obrigado pelas nossas crianças, Senhor. Que tudo que foi feito naquele lugar fique na tábua do coração das nossas crianças, Senhor. E que eles possam ter percebido Jesus, que eles possam ter enxergado Jesus, que eles possam ter enxergado Cristo, o Cristo gracioso, o Cristo amoroso, o Cristo bondoso, o Cristo alegre, pacífico, príncipe da paz. Que as nossas crianças, Senhor, possam ter te percebido naquele local, em nome de Jesus, e possa perceber a Tua presença em nós e através de nós. É o que nós te pedimos nessa noite, já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.